Olá pessoal, então vamos dar sequência, não é? Na nossa análise, na análise que nós estamos fazendo aqui do princípio Gandanta. No último vídeo nós paramos, não é? Estamos falando aí justamente do fato de nós termos essas três casas. E essas três casas, que são as casas, né, Moksha, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu falei das casas Vishnu-sthana, Lakshmi-sthana, tá? Que são a morada da potência interna, a potência mais perfeita de Deus, que é a potência feminina, é a potência maternal de Deus. Por isso, quando eu falo feminino, eu estou me referindo ao princípio maternal de Deus, tá? Que é a potência superior de Deus. Ó. Aqui, se eu pego, eu fiz isso daqui, certo? Vou fazer de novo aqui. Eu vou mostrar outra coisa. Ó. Ok? Agora nós temos isso daqui, ó. Aqui, aqui e aqui. É que não está perfeito, né? Mas a ideia é que isso daí acabaria se tornando uma estrela. Só que eu não fiz perfeito, mas né? É uma estrela. Ó, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer agora. Se fizer os cálculos matemáticos direitinhos, dá uma estrela, tá? Acredite. Dessa vez você não pode confiar em mim, você tem que só acreditar. Não pode, você faz aí a geometria corretinha, vai dar uma estrela no final, tá? A ideia é que essas casas aqui, desculpa aí, tá, pessoal? Felizmente sabe como é que é, né? A gente faz o que pode. Mas você compreendeu aí que o ser humaninho aqui tá na dificuldade, né? Na geometria. A geometria sagrada. Essa daqui é a geometria sagrada. Assim. Mas se você fizer, vai sair com certeza melhor do que a minha. Mas deu para entender, não é? Olha. Aqui nós temos esse ponto e esse ponto. Que casas são essas? Casas 4, 8 e 12. Como são chamadas essas casas? Casas moksha. O que significa moksha? A palavra moksha, aí nós temos o finalzinho sha, isha também, isha, moksha. Significa que vai para Deus, ou se liberta, ou libera-se. Moksha vem de mukta, que também significa liberação. Agora moksha significa que se libera para Deus, para Isha, ou Senhor da liberação. Moksha significa o mestre da liberação, ou o Senhor que liberta. Moksha, ou são casas que libertam o ser. São casas de libertação do ser. Moksha significa liberação. Liberação de quê? Do ciclo chamado samsara. Quem já ouviu falar nesse ciclo? O que significa samsara? Samsara significa o ciclo de nascimentos e mortes. Qual é a função do sistema de Jyotish? Jyoti, a luz. Isha, o Senhor. Jyotisha, aquele que leva a luz de Deus para os demais. E para que o Jyotisha vai levar a luz divina para os demais? Para quê? Para eles ficarem iluminados, de repente, para ficarem bem enfeitados para o Natal, é isso? Não.
O Jyotisha leva a luz do conhecimento divino para que a pessoa alcance o quê? Moksha. 4, 8 e 12 são casas moksha. Casa 4, o coração, as emoções. Casa 8 é a base, que é o Muladhara Chakra. É que acontece aqui, a casa 8, olha, a constelação aqui, Mula. Mula significa raiz. Dhara significa base. Muladhara Chakra, o chakra base, o chakra raiz. Aqui é o chakra raiz. Acontece o que aqui? Relacionamentos sexuais, que é o que prende o ser no ciclo de samsara. A consciência voltada exclusivamente para o desfrute sensorial do Muladhara Chakra, ou seja, a prisão básica do Muladhara. Então, o ser sai do coração, a emoção vai até a base. Quando chega na base, não tem mais para onde ir. Vai para onde? Já chegou na raiz. Aí tem que subir. Vai para a casa 12. A casa 12 é a última casa do zodíaco natural. É a última porta, é a porta da saída, é a liberação. Então, esses pontos Gandantas no mapa, eles indicam o quê? São portais, na verdade. Eles são portais. E nesses portais, o que acontece nos portais? Vai acontecer o quê? Decepções. Como assim, Devananda? Muito simples. O objetivo é levar o ser até moksha. Então, os senhores administradores do karma, né, o astrólogo védico, o Jyotisha, ele tem a responsabilidade de encaminhar a alma que se aproxima dele para que essa alma entenda qual é o sentido da existência, que não é necessariamente ficar preso no samsara, é libertar-se do samsara. Essa é a responsabilidade fundamental do Jyotisha, do astrólogo védico. É claro que ele vai explicar para a pessoa qual é a profissão dela, qual é o trabalho, o problema de saúde, porque que no relacionamento e tal. Os assuntos pragmáticos, triviais, tridimensionais, são importantíssimos, evidentemente, porque as pessoas precisam resolver questões práticas da vida. Entretanto, a responsabilidade fundamental do Jyotisha junto com toda essa movimentação pragmática, conduzir essa alma que se aproxima do astrólogo até o caminho da liberação. Essa é a responsabilidade do Jyotisha. Para que ele possa liberar um ser, ele precisa, ele próprio, ter conhecimento do que significa a liberação. Porque senão, como é que ele vai poder, de fato, auxiliar essa alma se ele não souber disso daí? Ok, tudo bem, vamos supor que o astrólogo ele ajuda a pessoa a resolver o problema do casamento, o problema das finanças, o problema da saúde, ótimo. Daí ele volta no ciclo de samsara, pega novamente um corpo de carbono e começa todos esses problemas de novo. É tipo enxugar gelo. Então, o astrólogo védico, Jyotisha, ele tem a responsabilidade de introduzir em cada ser que se aproxima dele um pouco de conhecimento a mais sobre evolução, qual é o sentido da vida, o caminho, que é quebrar o ciclo de samsara. E como vai se fazer isso? Aí é a responsabilidade do astrólogo conhecer o sentido profundo da missão que um Jyotisha tem. Que não é simplesmente fazer um mapa astral por uma curiosidade intelectual, um prazer esotérico, místico, New Age, que veio da Índia. Não é assim. Esse não é o objetivo do sistema Jyotish. Os Jyotishas são representantes do Isha Supremo, ou do Senhor Supremo. Jyotisha significa Senhor da Luz. Agora, o astrólogo é o Senhor da Luz? A quem pertence essa luz? Ele é um transportador da luz. A luz pertence ao Isha Deva, ou Senhor Supremo. O Jyotisha é o representante de Deus. E ele representa Deus para quê? Qual é a função? Para que a alma tenha condições de compreender esse sentido da existência, que é aproximar-se do Supremo, que é aproximar-se de Deus. Agora, a compreensão de Deus do ponto de vista védico facilita essa operação.
Se a pessoa vai apresentar o contexto e ela está fundamentada no conceito da questão Deus, do ponto de vista dos povos que vêm do deserto, que é uma concepção basicamente fundamentada em poder, com exceção de Jesus, que introduziu água na ideia de Deus, que tornou um pouco mais flexível, que introduziu amor com mais predominância, aí ficou mais maternal, mais feminino, ficou um ser mais feminino, mais humano, mais maternal, aí ficou mais fácil amar a Deus. Mas se tirar esse princípio feminino maternal, vira poder. Aí é fácil fazer guerras em nome disso. Porque é fogo, né? Fogo é destrutivo. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que a conjunção dos Gandantas ocorre entre casas mokshas, de liberação, e casas Lakshmi, que é amor. Por quê? É o amor que vai permitir com que a pessoa se liberte do ciclo de samsara. É a compaixão. Quem conhece, quem já está acostumado comigo, ou conhece o canal Caminho dos Devas e a série Cosmologia Védica e a Origem do Mal, ou quem já fez o mapa astral comigo e entendeu a série Introdução ao Mapa, onde nós explicamos ali o processo pelo qual a alma passa no sistema de evolução, que é um sistema por simulação de realidade, ou realidade virtual, se você preferir assim, sabe que a alma ela passa por processo de trocas de equipamentos, que são chamados corpos, até chegar a um nível de despertar o princípio que é um princípio intrínseco à alma, que é a empatia, que é um princípio intrínseco à alma. Por isso você pode ver animais que têm empatia, plantas que têm empatia, se pode observar empatia, inclusive no reino mineral. Por quê? Porque é uma qualidade intrínseca da alma, não é uma característica exclusiva do ser humano. É uma qualidade intrínseca da alma, então você pode ver empatia entre os animais. Só que essa empatia, ela é primitiva nos estágios inferiores, como nos estágios animais, nos estágios ou dos seres humanos meio parecidos com animais. Então eles têm assim uma empatia muito primitiva. Agora, quando essa empatia ela se desenvolve, se transforma em compaixão. É como uma flor que desabrocha. E essa compaixão ela é essencialmente maternal. Então, a evolução significa o ser despertar a empatia ao ponto de sentir compaixão. E é amor. É a compaixão que liberta o ser do ciclo de samsara, da terapia de evolução por simulação. É o altruísmo como solução. Compaixão como solução. Altruísmo. Humanitarismo. Então, nesse sentido, não é necessário que a pessoa seja um teísta ou acredite em Deus para poder se libertar do ciclo de samsara. Não. Ela pode ser humanitarista. Não é ser uma pessoa que fica debatendo só ateísmo. Assim, esse pessoal que fica só debatendo, mas não faz nada também pela humanidade, não adianta nada. São apenas teóricos. Agora, por exemplo, a Angelina Jolie, ela é uma ateísta perfeita, ou evoluída, espiritual até pode-se dizer, porque ela é humanitarista. E o humanitarismo é o florescimento da empatia, que é a compaixão, então é espiritual. Ela pode vir a público e dizer que eu não acredito em Deus, mas as ações delas demonstram que ela é um ser altamente evoluído espiritualmente, porque ela é humanitarista, ela é altruísta, ela é compassiva com a humanidade. Ela materna os seres humanos, maternando as crianças. Então, a pessoa não precisa ser necessariamente um teísta para se tornar um ser iluminado. Porque a qualidade de despertar a compaixão, a qualidade intrínseca da alma de ser compassiva, não é uma exclusividade dos religiosos ou dos teístas. É uma característica intrínseca da alma. E a Angelina Jolie é a prova viva de que isso é possível, de que isso é um fato observável, não é apenas uma teoria, é um fato que se observa. Então, o que eu quero dizer com isso é que os princípios de Gandanta, eles acontecem nessa junção que ocorre entre casas mokshas, que é a casa 4, que significa o peito, são as emoções.
Casa 8, as emoções básicas, as emoções de raiz, aquelas emoções mais profundas, que são os nossos desejos mais assim obscuros, mais profundos, mais enraizados. Aí nós temos a casa 8, os apetites sexuais, né? Então, os apetites sexuais, eles devem ser amenizados, controlados, eles devem ser trabalhados. Por isso que todos os sábios trabalham o autocontrole da Kundalini. O que é? Elevar a Kundalini. Para onde? A Kundalini começa aqui a base, na casa 8, que é o Muladhara Chakra. Depois ela vai subindo para onde? Até a casa 12, que é o Sahasrara Chakra, que significa a porta final, que é por onde a alma se liberta. É a casa 12, é a saída do zodíaco. Se ela não consegue sair, aí recomeça de novo e fica nesse giro, o samsara. É isso que chama samsara, ciclo de nascimento. E fica girando até elevar a Kundalini, ou seja, sair daqui de baixo e subir até isso. Isso significa o quê? Sair do egoísmo e chegar ao altruísmo, que é a compaixão. É isso que significa elevar a Kundalini. Elevar a Kundalini não significa automassagem de ego, assim, eu estou com a Kundalini ativada, elevadíssima, mas uma pessoa egoísta, negligente em relação ao sofrimento da ignorância da humanidade. Então, na verdade, isso é autolatrismo, ou seja, a pessoa está se auto-adorando, então ela está massageando o próprio ego, acreditando ser um ser muito iluminado, quando na verdade é uma espécie de, vou usar uma palavra aqui meio grosseira, uma masturbação metafísica, pode-se dizer. O Carl Jung, o psicólogo, amigo do Freud, ele foi convidado, né? Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, só um minutinho, tá? Ele foi convidado lá para um grupo, ele era astrólogo védico, não sei se vocês sabiam disso, né? Ele era astrólogo védico, ele estudava, inclusive ele trocava correspondência com um dos principais astrólogos védicos do século XX, B.V. Raman. Ele aprendia com ele, o B.V. Raman. E ele aprendeu conceitos védicos por conta disso. Então, uma vez convidaram ele para participar de uma, como chama lá? Uma conferência eram pessoas esotéricas que o tema era alcançar a iluminação. E aí muitos convidados e tal, né? Então as pessoas subiam e falavam que temos que meditar na luz e assim focar na luz, não é? Buscar a luz e tal, tá correto, não tem nada de errado com isso, tá certíssimo. Só que o Jung, ele foi, né? Alguns falam Jung, outros falam Jung, às vezes eu falo Jung, às vezes eu falo Jung, depende, né, do sotaque de cada pessoa, assim, como uma pessoa me parece. Então ele subiu no palco e ele falou o seguinte: olha, para mim, o meu entendimento, ele deu uma perspectiva diferente do assunto. Ele mudou um pouco o paradigma. Ele falou assim, na minha ideia, na minha forma de entender, depois de alguns anos de experiências observando o ser humano, eu entendi que a ideia de evoluir olhando para a luz me parece um egoísmo. Ou me parece um auto-engano, uma sabotagem psicológica. Claro que isso chamou atenção, né? E as pessoas quiseram saber o porquê. Então ele respondeu o seguinte, porque o seguinte, a questão é essa. Aqueles que olham muito para a luz acabam se achando iluminados. E isso aumenta o ego, ou massageia o ego a tal ponto que a pessoa fica cega de orgulho se achando um ser iluminado. Aí automaticamente ela acaba se sentindo que é um presente de Deus para a humanidade e não consegue fazer nada prático, somente se adora a si mesmo ou espera que outros o adorem. E isso não é muito bom, quer dizer, não é produtivo, não resolve. Resolve a questão de uma única pessoa que se diverte consigo mesmo se auto-adorando, ou até pode conseguir que outros o adorem também.
Aqueles que são realmente iluminados, ou aqueles que realmente estão interessados na luz, não olham para a luz, olham para a escuridão de si mesmos. Porque ao olharem para a escuridão de si mesmos, reconhecerão suas próprias falhas e aí sim saberão a importância que a luz tem, porque eles quererão jogar luz na escuridão para eliminar essas trevas dentro de si. Esses são iluminados. Interessante, né? Então, veja bem, o Gandanta, ele tem a funcionalidade metafísica são pontos em que o ser tem a oportunidade de questionar, ele se depara com os problemas da vida, não é? Ele cria problemas, sim, ele cria obstáculos, ele cria desafios, ele cria uma indecisão, porque é uma mistura, né? A transição de um ponto para outro é como, por exemplo, a passagem da adolescência para a juventude. É o parto. O parto é traumático. Ele está saindo do útero e entrando em outro. Então ele sai de um útero, que é o útero o útero humano, que é a mãe, não é? E vai parar num outro útero ainda maior, que é a Terra, que está dentro de um outro útero ainda maior, que é o universo. Então é uma transição, é a saída de um útero para o outro, é o parto, é traumatizante. Não é? É um sande, é um ponto de contato. A adolescência para a juventude. Não é? É o momento do primeiro relacionamento sexual, a primeira menstruação para a menina. São pontos de tensão. De maturidade. São portais transitórios. Então, quando nós temos os Gandantas, o que acontece? Quais são os fenômenos que acontecem quando o Gandanta se manifesta? Eu vou fechar esse vídeo, vou abrir o próximo, para finalizar então essa equação. Vamos lá? Muito obrigado pela atenção. E aqueles que são muito tolerantes e interessados continuarão comigo. Os outros podem dormir, terminar a série do Netflix, vai brincar com o cachorro de estimação que está lá com saudades, não tem problema. E aqueles que quiserem ficar comigo, então vamos para a próxima gravação.